Você já imaginou em toda a sua vida, em todos os seus anos vividos neste planeta, que seus próprios pais, aqueles que você amamentou, aqueles que você criou com todo o seu amor infinito, aqueles que você deu absolutamente tudo, desde os primeiros momentos de vida, poderiam ser tão terrivelmente cruéis, tão malvados, tão inumanos, que deliberadamente, consciente e intencionalmente, com total conhecimento do que faziam, a abandonariam na pior instituição possível, em um asilo abandonado. Um asilo que ninguém vai, em um asilo que está condenado a desaparecer, um asilo sem recursos, sem humanidade, sem esperança alguma. Em um lugar onde os idosos defecam em si mesmos, porque não há funcionários suficientes, porque não há respeito algum, porque não há cuidado básico. Em um lugar onde o cheiro de urina e fezes é tão forte que as pessoas novas vomitam imediatamente ao entrar. Em um lugar onde idosos com demência são acorrentados à cama para não incomodar ninguém. Em um lugar onde a comida é tão ruim que muitos idosos preferem morrer de fome do que ingerir aquilo. Em um lugar onde não há medicinas básicas, não há antibióticos, não há oxigênio, não há nada que qualifique aquilo como instituição de cuidado. Isto sucedeu exatamente assim. Isto é absolutamente real, verificável, documentável, testificado por pessoas que estiveram lá presentes. Isto passou há pouco mais de 7 anos, em março do ano 2022, numa terça-feira que mudou a história de uma família para sempre e que impactou milhões de pessoas em todo o mundo, como você está vendo agora, neste exato momento. Uma terça-feira onde a ingratidão humana alcançou alturas incompreensíveis e inimaginavelmente maldosas. Uma terça-feira onde 2 filhos foram traídos pela própria família que deveria protegê-los. Uma terça-feira onde um casal de idosos, um casal que havia trabalhado 80 anos de suas vidas, um casal que havia criado 5 filhos, ungrateful, filhos ingratos, foi deixado em um asilo que não tinha nem nome, nem reputação, nem qualidade de vida. Uma terça-feira onde o sacrifício de 2 vidas completas foi rejeitado completamente, pisoteado, considerado lixo, considerado inútil, considerado peso que ninguém mais podia carregar. Um casal chamado Humberto e Maria, uma casal que havia gasto tudo o que tinha para criar seus filhos, para educar seus filhos, para dar oportunidades para seus filhos, um casal que havia dormido noites mal dormidas, um casal que havia trabalhado sob o sol quente, sob o frio extremo, um casal que havia renunciado a seus sonhos em nome dos filhos. Meu nome é Mateus Silva. Tenho 43 anos de idade. Sou neto de Humberto e Maria. Passei minha infância toda com meus avós. Passei mais tempo com meus avós do que com meus próprios pais, porque meus avós me amavam, porque meus avós cuidaram de mim, porque meus avós foram verdadeira família para mim. Meu pai é filho de Humberto e Maria é o filho mais velho, é aquele que deveria ter assumido responsabilidade. Mas meu pai abandonou meus avós assim como seus irmãos, e irmãs abandonaram seus pais. Porque meus avós estavam ficando velhos, porque meus avós precisavam de cuidados, porque meus avós se tornaram inconvenientes. Essa é a história que você está prestes a ouvir. Essa é a história que vai quebrar seu coração, que vai fazer você repensar tudo que sabe sobre gratidão, sobre lealdade, sobre família. Essa é a história que mudou minha vida, que me fez entender que verdadeira família não é sangue, é ação, é dedicação, é estar presente quando importa. Humberto nasceu há 85 anos, em 1937, em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Uma cidade que mal tinha água encanada, uma cidade que não tinha eletricidade em muitos lugares, uma cidade que era basicamente rural, onde as pessoas viviam do que a terra produzia,
Humberto era filho de um casal de imigrantes italianos que chegaram no Brasil com quase nada, com 2 malas, apenas com esperança de construir uma vida melhor em um novo país. Os pais de Humberto trabalhavam em uma fazenda, trabalhavam plantando café, trabalhavam ganhando o mínimo, absolutamente o mínimo, para não morrer de fome. Humberto, desde pequeno, começou a trabalhar. Também começou a ajudar seus pais. Começou a carregar sacos de café. Começou a participar do processo de colheita. Humberto tinha 5 anos, tinha 6 anos, tinha 7 anos, quando começou a trabalhar de verdade, quando a infância terminou, quando precisou crescer rápido demais. Maria nasceu há 83 anos, em 1939 também. No interior de São Paulo também, em uma família de imigrantes também, em uma família que não tinha muito, que tinha que trabalhar desde criança, que precisava sobreviver. Maria era filha de imigrantes espanhóis, que chegaram no Brasil em circunstâncias difíceis, que começaram do zero, que tiveram que reconstruir tudo do nada. Quando Humberto tinha 18 anos e Maria tinha 16 anos, eles se conheceram em uma festa de comunidade, em um lugar onde pessoas simples se reuniam. Humberto viu Maria, viu seus olhos escuros, viu seu sorriso, viu aquela mulher que seria sua companheira por toda a vida. Humberto se apaixonou imediatamente, se apaixonou pela jovem que dançava com alegria, que tinha vida, que tinha esperança. Maria viu Humberto, viu seus braços fortes, viu seu rosto honesto, viu um homem que trabalhava duro, que tinha sonhos, viu um homem que poderia ser seu companheiro pelo resto de suas dias. Maria se apaixonou também, se apaixonou por aquele homem que a olhava com admiração, que a tratava com respeito. Eles se casaram em uma cerimônia simples, em uma pequena capela com pouquíssimas pessoas. Maria usou um vestido branco simples que havia costurado ela mesma, havia feito com suas próprias mãos. Havia dedicado semanas para criar algo bonito, algo que a fizesse sentir como noiva, como rainha naquele dia. Humberto usou um terno emprestado. Um terno que havia tomado emprestado de um tio seu, um terno que ele mesmo havia pressionado, que havia limpado cuidadosamente, que havia cuidado como se fosse preciosidade. Humberto e Maria tiveram 5 filhos. Tiveram vidas que dependiam completamente deles, que dependiam de seu trabalho, de sua dedicação, de seu sacrifício infinito. Tiveram Ricardo, tiveram Fernanda, tiveram Paulo, tiveram Juliana, tiveram Rodrigo. 5 vidas que exigiam cuidado, exigiam atenção, exigiam recursos que Humberto e Maria não tinham, mas que mesmo assim conseguiam providenciar. Humberto continuou trabalhando na fazenda de café durante toda a sua vida, de trabalho durante 50 anos, de trabalho durante 50 anos, de acordar antes do amanhecer, durante 50 anos de trabalhar sob o sol brutal, durante 50 anos de ganhar o mínimo. Maria trabalhou também, trabalhou lavando roupa de outras pessoas, trabalhou cozinhando para outras famílias, trabalhou costurando durante as noites, trabalhava durante o dia e noite durante toda a vida. Mas apesar da pobreza, apesar da falta de recursos, apesar de tudo, Humberto e Maria nunca deixaram seus filhos passarem fome, nunca deixaram seus filhos sem teto, nunca deixaram seus filhos sem educação. Colocaram todos os 5 filhos na escola. Colocaram na melhor escola que podia pagar, que podia encontrar. Colocaram porque acreditavam que educação era caminho para uma vida melhor, para uma vida diferente da deles. Ricardo, seu filho mais velho, nasceu em 1955. Era um menino inteligente, era um menino aplicado, era um menino que desde pequeno mostrava que teria futuro diferente. Humberto e Maria investiram em Ricardo, investiram todo centavo que podiam, investiram tempo, investiram esperança, investiram tudo, porque Ricardo era a primeira chance deles, a primeira chance de ter um filho que poderia ter profissão, que poderia ter sucesso, que poderia ter vida melhor.
Ricardo se formou em engenharia, se formou em uma universidade boa, se formou e conseguiu emprego em uma empresa grande, conseguiu promoção, conseguiu ascensão social rápida. Ricardo começou a ganhar bem, começou a ter acesso a mundo que seus pais nunca tiveram acesso, começou a se transformar em pessoa completamente diferente de seus pais, começou a se envergonhar de seus pais. Fernanda, filha de Humberto e Maria, também. Se educou, também conseguiu profissão, também. Se tornou psicóloga, também ganhou bem. Também teve vida de classe média. Também começou a se afastar dos pais. Paulo também se educou. Também conseguiu ser administrador de empresas, também ganhou bem. Juliana também conseguiu ser professora universitária. Rodrigo também conseguiu ser advogado. Todos os filhos de Humberto e Maria conseguiram sucesso, conseguiram ascensão social, conseguiram sair da pobreza. Mas com o sucesso, com o dinheiro, com a ascensão social, todos os filhos começaram a se afastar, começaram a visitar menos, começaram a sentir envergonhados, começaram a se envergonhar de seus pais, que ainda eram simples, que ainda não sabiam falar corretamente, que ainda não conheciam as marcas de luxo, que ainda não entendiam o mundo sofisticado que seus filhos viviam agora. Deixe seu comentário aqui dizendo de qual cidade você está acompanhando essa história, porque é crucial que eu saiba onde vocês estão, porque hoje vamos juntos atravessar essa nova montanha-russa emocional, essa nova jornada de abandono, essa nova história que prova que o abandono de idosos é epidemia no Brasil. Você já se inscreveu neste canal? Porque há mais histórias como essa, há mais casais como Humberto e Maria, há mais netos como eu que precisam contar a verdade, que precisam denunciar, que precisam fazer o mundo inteiro saber. Curta, se seu coração já está acelerado. Curta, se você está prevendo o que vai acontecer. Curta, se você percebe que essa história vai ser tão brutal quanto a de Beatriz. Porque sim, essa história é tão brutal, é tão injusta, é tão desumanizante quanto a história que contei antes. Prepare-se, porque o abandono de Humberto e Maria está vindo, está chegando rápido, está prestes a explodir na tela. Humberto e Maria envelheceram juntos, envelheceram com dignidade, envelheceram tendo vivido uma vida de trabalho, de dedicação, de amor infinito pelos filhos. Humberto, aos 75 anos, começou a sentir seu corpo falhar, começou a ter problemas de saúde, começou a precisar de ajuda. Maria também, aos 73 anos, começou a sofrer de artrite, começou a ter dificuldade de se movimentar, começou a precisar de cuidados básicos. Humberto teve seu primeiro ataque cardíaco quando tinha 76 anos. Teve que ser hospitalizado. Precisou de medicinas, precisou de acompanhamento médico constante. Maria cuidou de Humberto durante seu período de recuperação. Cuidou com dedicação, cuidou com amor, cuidou mesmo estando fraca, também cuidou mesmo tendo suas próprias dores. Cuidou porque era isso que casamento significava para Maria, era estar presente. Era cuidar, era amar. Os filhos de Humberto e Maria vieram durante a primeira semana de internação. Vieram levando flores, levando presentes, levando esperança de que tudo ficaria bem. Mas depois que Humberto saiu do hospital, depois que voltou para casa, depois que a crise passou, os filhos desapareceram, suas visitas desapareceram, seus telefonemas desapareceram, sua atenção desapareceu. Ricardo visitava ocasionalmente, visitava uma vez a cada 3 meses, visitava para cumprir obrigação, visitava porque sua consciência o incomodava um pouco. Visitava, mas nunca ficava muito tempo visitava, mas sempre encontrava uma desculpa para sair cedo. Fernanda também visitava, raramente visitava, quando se lembrava visitava, mas sempre trazia uma tensão, uma atmosfera estranha, porque Fernanda via seus pais como problema, via seus pais como peso, via seus pais como pessoas que já tinham vivido demais.
Paulo visitava, ainda menos visitava, quase nunca visitava, porque tinha trabalho, porque tinha filhos, porque tinha vida própria. Visitava uma vez por ano, talvez visitava no Natal ou no aniversário de Humberto visitava, mas nunca permanecia, visitava, mas parecia que não queria estar ali. Juliana e Rodrigo quase nunca visitavam, não tinham tempo, não tinham interesse, não tinham paciência para ouvir histórias antigas, para ouvir seus pais contarem sobre vidas vividas, sobre tempos passados, sobre coisas que não interessavam a Juliana e Rodrigo, que estavam ocupados com suas vidas, com seus negócios, com seus filhos. Humberto e Maria ficaram cada vez mais sozinhos, ficaram cada vez mais isolados, ficaram cada vez mais abandonados. Ainda que tecnicamente ainda tivessem 5 filhos, ainda tivessem netos, ainda tivessem pessoas que os amavam, mas que não manifestavam esse amor, que não demonstravam esse amor, que pareciam ter esquecido como amar. Quando Humberto completou 80 anos, Ricardo organizou uma festa de aniversário, uma festa na casa de Ricardo, na região nobre de São Paulo. Uma festa com muitas pessoas, com comida cara, com vinho importado. Ricardo convidou seus irmãos, convidou seus filhos, convidou amigos, mas não convidou Humberto, não. O trouxe, não permitiu que seu pai estivesse na festa, não permitiu que seu pai visse tanta fartura, tanta riqueza, tanta demonstração de sucesso. Humberto perguntou para Maria. Perguntou por que não havia sido convidado, perguntou se Ricardo se envergonhava dele, perguntou se seus filhos o consideravam indigno de celebrar. Maria tentou confortar Humberto, tentou dizer que Ricardo estava ocupado, tentou dizer que talvez Ricardo tivesse esquecido, tentou dizer uma mentira piedosa, que não convenceu nem a ela mesma. Humberto chorou naquela noite, chorou silenciosamente no quarto. Chorou porque percebeu que havia gasto a vida toda trabalhando para criar filhos que agora o rejeitavam, que haviam deixado de amá-lo, que o consideravam irrelevante. Humberto chorou. E Maria chorou junto com ele, chorou, porque compreendeu que toda dedicação, todo sacrifício, toda renúncia não havia resultado em gratidão, havia resultado em rejeição. Passaram-se mais anos, passaram-se 2, 3, 4, 5 anos. Humberto e Maria continuavam envelhecendo, continuavam precisando de mais cuidados, continuavam ficando menos independentes. Humberto teve mais ataques cardíacos. Teve episódios de pressão alta, teve cirurgias, teve que tomar mais medicinas cada dia, mais medicinas, cada dia mais frágil, cada dia mais dependente. Maria desenvolveu diabetes, desenvolveu hipertensão, desenvolveu artrite reumatoide, desenvolveu uma série de doenças que a deixava com dor constante, com dificuldade para se mover, com dificuldade para simplesmente viver seu dia a dia. Mas Humberto e Maria continuavam juntos, continuavam se cuidando mutuamente, continuavam tendo aquele amor que havia os sustentado durante 67 anos de casamento. Ricardo começou a chamar Maria, começou a dizer que ela precisava de ajuda profissional, começou a dizer que Maria deveria colocar Humberto em uma instituição, que Humberto precisava de cuidados, que Maria não conseguia providenciar, que Maria estava envelhecendo, também que Maria não tinha força suficiente para cuidar de Humberto, que isto era demasiado para uma mulher de 82 anos. Ricardo não oferecia ajuda, não oferecia dinheiro, não oferecia vir ajudar. Ricardo apenas dizia que era necessário colocar Humberto em um lugar que tinha profissionais, que podia cuidar, que estava cansado de receber ligações de Maria pedindo ajuda, de Maria pedindo que ele viesse, que ele ajudasse. Fernanda também concordava que Humberto deveria ir para um asilo, concordava que era melhor assim. Concordava que Maria não podia cuidar, concordava com Ricardo, concordava que era hora de deixar para profissionais. Paulo também concordava que asilo era necessário, concordava que era a solução lógica, concordava, sem sequer visitar os pais, sem sequer estar presente, sem sequer compreender a realidade de suas vidas.
Juliana e Rodrigo não tinham opinião, não se importavam, não queriam saber sobre asilo, não queriam saber se seus pais estariam bem ou não. Tinham vidas para viver, tinham problemas para resolver, tinham filhos para criar, tinham carreira para avançar. Humberto resistiu, porque sabia que asilo significava separação, significava fim de sua vida. Junto com Maria, significava morte lenta, em um lugar estranho, com pessoas estranhas, com cuidados impessoais. Mas Ricardo continuou pressionar, ameaçando não vir mais visitar, ameaçando tirar sua ajuda, ameaçando criar conflito se Humberto não aceitasse ir para um asilo. Ricardo dizia que ele não podia mais ouvir as reclamações de Maria sobre Humberto, não podia mais lidar com isso, não podia mais ser responsabilizado por decisões de seus pais. Maria imploraria para Ricardo, para Fernanda, para todos os filhos. Imploraria para que deixassem Humberto em casa. Imploraria para que entendessem que Humberto precisava dela. Precisava estar junto com ela, precisava ser amado em casa, não em instituição. Mas ninguém escutou. Ninguém se importou, ninguém permitiu que a voz de Maria fosse ouvida. Ninguém perguntou ao Humberto o que ele desejava. Ninguém considerou que talvez Humberto quisesse estar em casa. Talvez Humberto quisesse estar com sua esposa. Talvez Humberto quisesse morrer em casa, com a mulher que amou durante quase 70 anos. Ricardo encontrou um asilo que era barato, encontrou um asilo onde os proprietários eram gananciosos, onde os proprietários cuidavam mais de lucro do que de qualidade de vida dos residentes. O asilo se chamava Lar Dourado, o Lar Dourado, que era tudo menos dourado, tudo menos lar, tudo menos lugar de cuidado. Ricardo visitou o Lar Dourado, visitou uma vez, visitou rápido, visitou sem realmente observar, visitou sem fazer perguntas, visitou apenas para assinar os papéis, para colocar Humberto ali, para se livrar da responsabilidade de seu pai. O proprietário do asilo era um homem chamado Flávio, um homem que havia visto oportunidade de negócio, um homem que havia criado um asilo que era basicamente presídio, que era basicamente lugar de morte, um homem que havia contratado funcionários que não tinham qualificação, que não tinham compaixão, que apenas ganham o mínimo para trabalhar ali. Em março de 2022, em uma terça-feira de manhã, Ricardo levou Humberto para o asilo. Levou em seu carro. Levou dizendo que era apenas para avaliar. Levou mentindo, dizendo que seria temporário. Levou e deixou. Levou seu pai e o abandonou ali. Maria pediu para ir junto, pediu para estar com Humberto, pediu para não ser separada de seu esposo, mas Ricardo recusou, dizendo que Maria tinha que ficar em casa, que Maria tinha que descansar, que Maria podia visitar quando quisesse. Mas quando Maria foi visitar 2 dias depois, quando Maria chegou no Lar Dourado, quando Maria pediu para ver Humberto, Maria foi informada que Humberto estava dormindo, que não podia ser acordado, que Maria teria que voltar outro dia. Maria insistiu. Maria chorava, pedindo para ver seu esposo. Maria implorava, mas os funcionários a empurraram, literalmente a empurraram para fora do asilo, a colocaram na rua. Quando Maria finalmente conseguiu visitar Humberto uma semana depois, quando Maria entrou no Lar Dourado, quando Maria viu Humberto, Maria não reconheceu seu próprio marido. Humberto havia encolhido, havia perdido peso, havia ficado esquelético, havia filetes de saliva na boca, havia apatia nos olhos, havia desespero total. Humberto foi descoberto que estava sendo alimentado com comida ruim, comida podre, comida que causava diarreia constante, que causava desidratação, que causava morte lenta. Humberto estava recebendo medicinas erradas, medicinas que não eram prescritas pela médico, medicinas que causavam tremores, medicinas que o deixavam em estado vegetativo. Humberto estava em cama, suado, imundo, porque não havia funcionários suficientes, porque os funcionários não cuidavam, porque o asilo era essencialmente lugar de negligência e morte.
Deixe seu comentário aqui dizendo asilo, porque esse é o novo abandono, esse é o novo método que famílias gananciosas estão usando para se livrar de seus pais, para não ter que lidar com responsabilidade de cuidar, para poder continuar suas vidas perfeitas sem culpa. Deixe dizendo família, se você também está vivendo isso, se seus pais também foram abandonados em asilo, se você também tem familiares sofrendo assim. Você já se inscreveu? Você já compartilhou essa história? Prepare-se, porque o que vem a seguir é ainda mais devastador, ainda mais brutal, ainda mais injusto. O abandono de Humberto e Maria está apenas começando. Maria visitava Humberto diariamente, visitava apesar de estar fracassando, visitava apesar de ter seus próprios problemas de saúde, visitava porque era sua obrigação, visitava porque era seu dever, visitava porque depois de 67 anos de casamento não poderia abandoná-lo. Maria chegava no Lar Dourado todas as tardes, chegava com frutas, com comida caseira, com roupas limpas, com esperança de que seu marido melhorasse. Mas os funcionários do asilo frequentemente impediam Maria de entrar, impediam com desculpas absurdas, dizendo que Humberto estava dormindo, que estava em terapia, que estava em consulta, quando na verdade Humberto estava sedado, estava dopado com medicinas que não deveria estar tomando. Os funcionários não queriam que Maria visse a realidade, não queriam que Maria percebesse o que estava acontecendo, não queriam que Maria fizesse perguntas, não queriam que Maria documentasse o abuso. Maria começou a notar que Humberto tinha feridas de pressão que ninguém havia tratado, que simplesmente deixavam evoluir, que causavam infecção, que causavam sofrimento. Maria começou a notar que Humberto vomitava após comer, que as refeições eram inadequadas, que não havia profissional de nutrição, que não havia especialista algum. Maria começou a confrontar os funcionários, começou a questionar as práticas, começou a exigir explicações, começou a pedir para o proprietário Flávio. Flávio recebia Maria com sorrisos falsos, com promessas vazias, com explicações que não faziam sentido. Flávio dizia que estava tudo sob controle, que Maria estava exagerando, que idosos simplesmente declinam, que era natural que Humberto piorasse. Mas Humberto não apenas estava declinando, estava sendo negligenciado, estava sendo abusado, estava sendo negligentemente levado à morte. Maria começou a documentar, Maria começou a tirar fotos, Maria começou a escrever datas e horários, Maria começou a compilar evidência de negligência. Ricardo, quando Maria tentava contar sobre a situação, quando Maria tentava pedir ajuda, Ricardo dizia que era culpa de Maria, que Maria estava exagerando, que Maria estava causando problema onde não havia problema. Ricardo dizia que havia pagado pelo serviço que havia feito sua parte, que não podia fazer mais, que Maria tinha que lidar com a situação, que Maria tinha que aceitar, que Humberto estava envelhecendo, que era natural. Fernando também se recusava a ouvir, recusava a reconhecer, recusava a intervir, recusava a responsabilidade. Paulo também recusava. Paulo dizia que era assunto de Maria, que Maria havia escolhido ficar com Humberto, que Maria era adulta, que Maria podia tomar cuidado dela mesma. Juliana e Rodrigo nunca voltaram a contar para Maria quando perguntava sobre eles. Ignoravam chamadas, ignoravam mensagens, ignoravam a existência de seus pais. Durante 9 meses, Humberto permanecia no Lar Dourado. Durante 9 meses, Maria visitava. Durante 9 meses, Maria documentava. Durante 9 meses, Maria se desespera. Humberto estava morrendo no Lar Dourado. Estava morrendo lentamente. Estava morrendo por negligência. Estava morrendo porque seus filhos o haviam abandonado. Estava morrendo porque ninguém o amava o suficiente para intervir. Uma noite de julho de 2022, Maria recebeu uma ligação do Lar Dourado dizendo que Humberto tinha pneumonia, que precisava de internação, que estava em hospital.
Maria saiu correndo, saiu de sua casa, chegou no hospital e encontrou Humberto na cama pálido, frágil, consciente apenas de forma limitada. Os médicos explicaram que Humberto tinha pneumonia, que era resultado de aspiração, que era resultado de negligência, que se Humberto tivesse recebido cuidados adequados no asilo, aquilo nunca teria acontecido. Os médicos explicaram que Humberto tinha uma infecção secundária, explicaram que a septicemia era iminente, explicaram que a sobrevivência era improvável. Maria permaneceu ao lado de Humberto, permaneceu segurando sua mão, permaneceu sussurrando palavras de amor. Permaneceu dizendo que estava tudo bem, que poderia descansar, que havia feito o suficiente. Humberto ficou no hospital durante 3 semanas. Ficou lutando pela vida, ficou sofrendo, ficou padecendo. Ricardo visitou uma vez. Visitou no primeiro dia, visitou para cumprir obrigação. Visitou com flores que logo murcharam, que logo foram jogadas fora. Ricardo visitou uma vez e nunca mais voltou. Não visitou nos dias seguintes. Não visitou quando Humberto piorou. Não visitou quando ficou claro que Humberto estava morrendo. Fernando não visitou. Não visitou uma única vez. Não visitou. Apesar de seu pai estar morrendo, não visitou porque estava ocupado, porque tinha trabalho, porque tinha vida. Paulo não visitou. Não visitou. Não visitou. Nunca apareceu. Nunca apareceu. Nunca apareceu. Juliana não visitou Rodrigo. Não visitou ninguém. Visitou apenas Maria. Apenas aquela mulher que havia passado toda a sua vida ao lado de Humberto. Apenas aquela mulher que de verdade o amava. Humberto morreu. Morreu em seus últimos dias, com Maria, ao seu lado. Morreu com a mão de Maria na sua mão. Morreu com a voz de Maria, sussurrando histórias de suas vidas juntos. Morreu sabendo que havia alguém que realmente o amava, que não o havia abandonado, que estava presente até o fim. Humberto morreu e Maria chorou. Chorou aquele choro que é devastador, que é profundo, que é do fundo da alma, que destrói qualquer pessoa que testemunha. Maria chorou porque havia perdido seu companheiro, havia perdido 67 anos de vida em comum, havia perdido a razão de sua própria existência. Os filhos de Humberto vieram para o funeral, vieram porque havia obrigação social. Porque havia pessoas que iriam questionar se não fossem, vieram porque precisavam manter aparência, vieram, mas sem verdadeira tristeza, sem verdadeiro remorso, sem verdadeira compreensão de que haviam contribuído para a morte do pai. Ricardo, durante o velório, falava sobre como Humberto havia sido grande homem, falava sobre como Humberto havia deixado legado, falava sobre como Humberto seria lembrado. Mas Ricardo não falava sobre como havia deixado seu pai em um asilo de negligência, sobre como havia ignorado os gritos de socorro da mãe, sobre como havia escolhido ganância sobre amor. Após o funeral, após os rituais que a sociedade exige, após a cerimônia, Tuti e os filhos desapareceram da vida de Maria, desapareceram deixando-a completamente sozinha, deixando-a devastada, deixando-a para viver sem propósito. Maria ficou sozinha. Maria, que havia passado 67 anos com seu marido, de repente se viu sozinha. Maria desenvolveu depressão severa, desenvolveu tentativas de suicídio, desenvolveu desejo de morrer, desejo de estar com Humberto novamente, desejo de nunca ver Novera, aquele mundo cruel que havia tomado seu marido. Eu, Mateus, neto de Humberto e Maria, descobri o que havia acontecido. Descobri através de uma prima minha. Descobri que minha avó estava sozinha. Descobri que minha avó estava sofrendo. Fui visitar minha avó. Fui encontrá-la em seu apartamento pequeno. Fui vê-la diminuída, frágil, apagada. Maria me abraçou, chorou nos meus braços, perguntou por que a vida era tão cruel, porque Deus permitira, porque seus filhos a haviam abandonado. Eu não tinha respostas, mas tinha braços para abraçar, tinha ouvidos para escutar, tinha coração para se importar. Eu documentei tudo,
Documentei as fotos que Maria havia tirado, documentei os registros de dados, documentei todas as evidências de negligência e abuso no Lar Dourado. Eu comecei a investigar quem era Flávio, investigar qual era seu histórico, investigar como ele conseguia operar um asilo com tantas violações de direitos humanos. Descobri que Flávio era criminoso. Descobri que o Lar Dourado havia sido alvo de reclamações. Descobri que outras famílias haviam perdido seus idosos em circunstâncias similares. Descobri que havia padrão de negligência, de abuso, de morte. Eu contactei advogados, contactei a polícia, contactei mídia. Eu determinei que iria fazer justiça, que iria contar a história de meu avô, que iria expor o Lar Dourado, que iria assegurar que Flávio enfrentasse consequências. Deixe seu comentário aqui dizendo morte, porque essa é a realidade. Esse é o resultado do abandono. Esse é o fim trágico de vidas que deveriam ter sido honradas, que deveriam ter sido celebradas, que deveriam ter sido amadas. Deixe dizendo, Flávio, se você conhece outra instituição similar, se você conhece outro proprietário que lucra com negligência, se você sabe sobre abuso de idosos, denuncie agora. Você já se inscreveu? Você já compartilhou essa história? Prepare-se, porque o que vem agora é justiça, é exposição. É o momento onde Flávio enfrenta as consequências de suas ações, onde meu avô e minha avó finalmente recebem reconhecimento, onde a verdade explode na internet. O vídeo que criei, o vídeo que postei nas redes sociais, o vídeo com a história de Humberto e Maria. O vídeo com as fotos, com as evidências, com a denúncia, foi visto por milhões de pessoas, foi compartilhado, foi viralizado, explodia na internet. O título era Meu avô morreu em asilo negligente e minha avó foi abandonada. Assista até o final. Milhões de pessoas viram o vídeo, viram a negligência, viram as feridas de Humberto, viram a documentação. Milhões de pessoas compartilharam o vídeo, compartilharam a raiva, compartilharam a indignação. Comentários enchiam o vídeo. Comentários de pessoas furiosas. Comentários de pessoas que haviam vivido experiências similares. Comentários de filhos que reconheciam sua própria culpa. O vídeo chegou à mídia, chegou aos jornais, chegou à televisão, chegou a investigadores, chegou a autoridades de saúde. Agências governamentais que fiscalizam asilos começaram a investigar, começaram a visitar o Lar Dourado, começaram a documentar violações, começaram a compilar evidências. Flávio viu o vídeo, viu seu nome sendo espalhado pela internet, viu sua reputação sendo destruída, viu seu asilo sendo fechado. Flávio entrou em pânico, entrou em desespero, entrou em negação. Flávio contratou advogados, contratou assessores de imprensa, contratou qualquer pessoa que pudesse ajudar a salvar sua reputação. Mas a verdade é mais poderosa que qualquer campanha de relações públicas. A verdade sempre vence. A verdade brilha sempre. As autoridades de saúde investigaram e encontraram negligência, encontraram abuso, encontraram medicações incorretas, encontraram comida inadequada, encontraram falta de higiene, encontraram violações graves de direitos humanos. O Lar Dourado foi fechado imediatamente, foi fechado para sempre, foi fechado porque havia colocado vidas em risco, havia negligenciado, havia abusado. Os residentes que ainda estavam no Lar Dourado foram removidos, foram transferidos para instituições adequadas, foram resgatados do inferno que Flávio havia criado. Flávio foi indiciado, foi acusado de negligência criminal, foi acusado de abuso de idosos, foi acusado de fraude porque havia cobrado por serviços que não havia prestado. Flávio foi levado à justiça, foi levado em vias de fato, foi levado em frente à câmera de vídeos, enquanto pessoas gritavam seus nomes, enquanto a multidão exigia justiça. O julgamento de Flávio foi televisionado, foi transmitido ao vivo, foi acompanhado por milhões.
Flávio tentou se defender, tentou negar, tentou culpar Maria, culpar Humberto, culpar o sistema. Flávio dizia que era vítima, que o governo o perseguia, que as autoridades estavam erradas. Mas não havia defesa. Não havia argumento que pudesse negar a verdade. Não havia nada que pudesse salvar Flávio da responsabilidade. Os jurados condenaram. Flávio condenaram severamente. Flávio recebeu uma sentença de 15 anos de prisão, 15 anos por negligência criminal, por abuso de idosos, por conspiração para defraudar famílias. Ricardo, quando soube da condenação de Flávio, compreendeu que ele também era responsável, compreendeu que ele também havia contribuído para a morte de seu pai. Ricardo tentou se defender, tentou argumentar que havia apenas colocado seu pai em um asilo, que havia feito o que muitas famílias fazem, que não era seu dever verificar a qualidade. Mas os promotores argumentaram que Ricardo tinha obrigação legal de verificar, argumentaram que Ricardo tinha responsabilidade como filho, argumentaram que Ricardo havia escolhido ganância sobre bem-estar do pai. Ricardo foi indiciado, foi acusado de negligência, foi acusado de abandono de idoso, foi acusado de contribuir à morte de seu pai. Ricardo foi julgado, foi condenado, foi sentenciado a 6 anos de prisão. Fernando, Fernanda, Paulo, Juliana e Rodrigo também foram investigados, também foram questionados, também foram considerados cúmplices, também foram indiciados, também foram condenados a penas menores, porque o grau de culpa variava. Mas todos eles haviam abandonado seus pais, todos eles haviam escolhido ignorar, todos eles haviam contribuído à morte de Humberto. Maria recebeu compensação, recebeu dinheiro, uma quantia substancial como reparação, como reconhecimento de seu sofrimento. O dinheiro não trouxe Humberto de volta, não compensou os anos perdidos, não compensou o sofrimento, não compensou nada significativamente. Mas o dinheiro permitiu para Maria, permitiu que ela finalmente tivesse paz financeira. Permitiu que ela não tivesse que trabalhar. Permitiu que ela pudesse honrar a memória de Humberto. Permitiu que ela pudesse ajudar outros idosos abandonados. Eu, Mateus, como neto de Humberto e Maria, recebi uma parte, recebi dinheiro que havia deixado meu avó. Mas mais importante que o dinheiro, recebi uma lição, recebi uma compreensão profunda de que família é escolha, que sangue não determina obrigação, que responsabilidade é ação, não nascimento. Criei uma fundação em nome de Humberto e Maria. Criei uma fundação que investiga asilos, criei uma fundação que fiscaliza negligência, criei uma fundação que ajuda famílias a encontrar instituições adequadas. Passei a trabalhar com advogados, trabalhei para criar legislação, trabalhei para fortalecer as leis que protegem idosos, trabalhei para assegurar que Flávio não seria o último proprietário de asilo a sofrer consequências. Maria, aos 86 anos, encontrou novamente um propósito, encontrou novamente razão para viver, encontrou novamente significado. Maria começou a trabalhar com minha fundação, começou a visitar asilos, começou a denunciar negligência, começou a ser voz de idosos abandonados. Maria disse uma frase que se tornou símbolo de nossa luta, uma frase que imprimimos em cada material que criamos, uma frase que ressoa com milhões de pessoas. Meu Humberto não morreu por causa de doença. Humberto morreu por causa de falta de amor. Humberto morreu porque seus filhos o abandonaram. Humberto morreu porque a sociedade permite que idosos sejam negligenciados. Humberto morreu porque ninguém cuidou, mas sua morte não será em vão. Sua morte será o grito que acordará o mundo. Sua morte nos dirá que temos obrigação de amar, temos obrigação de cuidar, temos obrigação de estar presente. 5 anos após a morte de Humberto, 5 anos após o escândalo do Lar Dourado, 5 anos após a condenação de Flávio, Ricardo foi liberado.
saiu da prisão. Ricardo havia passado 5 anos reflexionando, havia passado 5 anos pensando, havia passado 5 anos compreendendo. Ricardo procurou. Maria procurou o perdão, procurou compreensão. Maria abraçou Ricardo, abraçou seu filho. Abraçou porque havia aprendido que perdoar é poder, que perdoar é libertar, que odiar apenas nos destrói a nós mesmos. Ricardo chorou, chorou nos braços de sua mãe. Chorou porque percebeu o que havia feito. Chorou porque percebeu que seu pai havia morrido porque ele, Ricardo, havia escolhido ganância sobre amor. Ricardo pediu desculpas, pediu perdão, pediu compreensão. Maria disse para Ricardo, disse: você é meu filho. Você cometeu erro terrível. Você escolheu dinheiro sobre seu pai. Você abandonou aquele que o criou. Mas eu perdoo Ricardo. Perdoo porque ódio não traz seu pai de volta. Perdoo porque você está aprendendo. Perdoo porque você é meu filho. O que você vai fazer agora, Ricardo? Como você vai usar sua vida agora? Como você vai honrar a memória de seu pai? Ricardo compreendeu. Compreendeu que vida era mais que dinheiro. Compreendeu que família era sagrado. Compreendeu que tempo com pessoas amadas era o bem mais precioso. Ricardo deixou seu emprego, deixou sua carreira, deixou a vida de luxo. Ricardo começou a trabalhar com a fundação que eu havia criado, começou a visitar asilos, começou a denunciar negligência, começou a ser ativista. Ricardo transformou sua vida, transformou seu remorso em ação, transformou seu arrependimento em missão. Fernando também foi liberado. 3 anos após Ricardo foi liberado e procurou Maria, procurou compreensão, procurou redenção. Fernando também foi perdoado, também começou a trabalhar na fundação, também transformou sua culpa em ação. Paulo, Juliana e Rodrigo também eventualmente foram liberados. Também procuraram Maria, também receberam perdão. Maria foi capaz de perdoar todos, porque Maria compreendeu que o verdadeiro inimigo não era seus filhos, era o sistema, era a ganância. Era a sociedade que valorizava dinheiro sobre família, que valorizava poder sobre compaixão. Maria, aos 90 anos, organizou um encontro com todos seus filhos. Organizou no local onde Humberto havia morrido. No hospital, organizou uma cerimônia de reconciliação. Maria reuniu, todos organizou, que escutassem a história de Humberto, que compreendessem o que haviam feito, que honrassem a memória do pai. Naquela cerimônia, naquela tarde, naquele lugar, Maria disse: vocês foram cruéis. Vocês abandonaram aquele que vos criou. Vocês escolheram ganância sobre amor. Vocês escolheram poder sobre compaixão. Vocês deixaram morrer aquele que os amava incondicionalmente. Mas vocês foram consequentes. Vocês foram punidos. Vocês foram encarcerados. E agora vocês têm chance de serem melhores, chance de honrarem seu pai, chance de transformarem suas vidas. Seu pai Humberto está em céu. Humberto me aparece em sonhos, me diz que perdoa vocês, que quer que vocês vivam bem, vivam com propósito, vivam com amor. Eu perdoo vocês. Que Humberto possa descansar em paz. Que sua morte inspire mudança, que sua história salve outras famílias, que nós todos aprendamos que tempo é precioso, que família é sagrado, que amor é o que importa. Deixe seu comentário aqui dizendo, Humberto. Deixe dizendo que essa história tocou você. Deixe dizendo que você vai abraçar seus pais. Deixe dizendo que vai ligar. Deixe dizendo que vai dizer que ama. Deixe seu like, deixe-se inscrito, deixe compartilhando, porque essa história precisa ser contada, porque o mundo precisa saber que asilos nem sempre são solução, que abandono tem consequências, que justiça existe, porque a história de Humberto e Maria é história real, é história que aconteceu, é história que impactou gerações, é história que criou legislação, é história que salvou vidas. Esta é a história de Humberto e Maria. Esta é a história de abandono em asilo.
Esta é a história que mostra que justiça existe, que Deus existe, que compaixão existe. Esta é a história que muda vidas. Esta é a história que o mundo precisa ouvir. Finalizamos aqui. A história de Humberto e Maria chegou ao fim. Mas o legado de Humberto continua nas vidas que toca, continua nas leis que transformou, continua na fundação que criou, continua no mundo que muda para melhor. Que Humberto descanse em paz, que Maria tenha paz, que seus filhos vivam em redenção, que nós todos aprendamos, que a história de Humberto e Maria mude vidas, que mude o mundo. Maria, nos primeiros dias, após a morte de Humberto, desejava morrer, desejava estar com seu marido, desejava simplesmente parar de viver. Mas então percebi que minha avó ainda tinha propósito, percebi que minha avó ainda tinha razão para acordar, percebi que minha avó poderia transformar seu sofrimento em salvação para outros. Eu trouxe Maria para minha casa, trouxe minha avó para longe daquele apartamento pequeno, que guardava lembranças dolorosas, que guardava cada memória de uma vida ao lado de Humberto. Trouxe Maria para um lugar onde havia vida, havia família, havia pessoas que a amavam, que se importavam, que queriam estar ao seu lado. Maria inicialmente resistiu. Resistiu porque queria estar sozinha, resistiu porque sentia que não merecia estar bem, que merecia sofrer, resistiu porque estava em depressão profunda, estava em abismo emocional, estava à beira do suicídio. Mas, gradualmente, Maria começou a viver novamente, começou a se importar, começou a compreender que seu sofrimento poderia ajudar outras famílias, poderia prevenir outras mortes, poderia ser transformado em força. Eu comecei a receber mensagens, começou a receber mensagens de famílias que haviam assistido o vídeo, que haviam passado por situações similares, que queriam ajuda, que queriam saber como denunciar. Centenas de mensagens, centenas de histórias, centenas de idosos que estavam em asilos negligentes, que estavam sendo abusados, que estavam morrendo lentamente. Uma mulher escreveu na história sobre sua mãe, uma mãe que estava em asilo parecido com negligência, parecido com abuso. Uma história que assemelhava-se muito com a de Humberto, com a mesma frieza, com a mesma falta de cuidado. Ela pediu meu ajuda, pediu que eu investigasse, pediu que eu ajudasse sua mãe. Eu fui até o asilo, fui investigar, fui encontrar a mãe. Encontrei uma mulher de 79 anos, pálida, desnutrida, com feridas de pressão, com feridas infectadas. Fiz contato com autoridades, fiz denúncia, fiz resgate. Aquela mulher foi removida daquele lugar, foi levada ao hospital, foi salva, porque minha avó e eu estávamos dispostos a agir. Recebemos mais casos, mais casos, mais casos. Cada dia chegava uma nova história, chegava uma nova situação, chegava uma nova oportunidade de salvar uma vida. Eu comecei a trabalhar em tempo integral, comecei a investigar asilos, comecei a documentar negligência, comecei a proteger idosos. Eu, com o dinheiro que havia recebido como compensação pela morte de Humberto, criei minha fundação, criei com o nome de Humberto, Proteção. Criei um lugar onde famílias poderiam vir buscar ajuda, onde idosos poderiam ser protegidos, onde negligência poderia ser denunciada. A fundação cresceu rapidamente porque a necessidade era grande, porque havia muitos idosos sendo negligenciados, porque havia muitos asilos fraudulentos. A fundação contratou investigadores, contratou advogados, contratou assistentes sociais, contratou médicos que podiam avaliar qualidade de cuidado em instituições. Maria tornou-se rosto da fundação, tornou-se voz de idosos abandonados, tornou-se mulher que representava todas as Marias, todas as mulheres que tinham perdido seus maridos, todos os idosos que haviam sido deixados para trás. Maria, com 86 anos, com idade avançada, com corpo fraco, continuava com missão, continuava viajando, continuava visitando asilos,
continuava fazendo diferença. Maria, em suas palestras, em suas apresentações, em seus discursos, sempre dizia a mesma coisa. Dizia com paixão, dizia com coração cheio. Meu Humberto viveu 85 anos. Durante 67 anos, eu estive ao lado dele. Durante 67 anos, nós amamos um ao outro. Nós criamos 5 filhos juntos. Nós compartilhamos vidas, compartilhamos dores, compartilhamos alegrias, compartilhamos tudo. Quando Humberto envelheceu, quando Humberto ficou fraco, meus filhos o abandonaram. Deixaram com um homem que via idosos como números, como dinheiro, como commodities. Meu Humberto morreu sozinho, rodeado de negligência, mas sua morte não foi em vão. Sua morte abriu olhos, sua morte criou mudança. Se vocês têm pais, se vocês têm avós, digam que os amam, digam hoje mesmo, digam. Enquanto estão aqui, digam porque tempo é precioso. A legislação começou a mudar. Começou porque pressão pública era imensa. Começou porque políticos queriam apoiar causa que era popular. Começou porque ninguém mais queria que casos como o de Humberto repetissem. Novas leis foram criadas com o nome de Humberto, foram chamadas Lei Humberto-Lei, que estabelecia padrões mais altos para asilos-lei, que exigia inspeções regulares, lei que punia negligência com prisão, lei que protegia idosos. Centenas de asilos foram fechados, porque não cumpriam novos padrões, foram fechados, porque negligência foi descoberta, foram fechados, porque ninguém mais podia operar livremente, sem fiscalização, sem consequências. Flávio, na prisão, sabia que tudo aquilo era porque sua negligência havia provocado tudo. Flávio recebia notícias, recebia informação sobre legislação, recebia informações sobre fundação, recebia conhecimento de que sua vida, uma vida de crime, havia sido destruída por causa de um neto que amava seu avó o suficiente para lutar por justiça. Ricardo também na prisão também recebia notícias, também sabia que era culpado, também compreendeu que deveria ter feito algo, deveria ter visitado mais, deveria ter perguntado, deveria ter cuidado. Quando Ricardo foi liberado, quando Ricardo saiu da prisão, quando Ricardo encontrou sua mãe, quando Ricardo viu o trabalho que haviam criado, quando Ricardo compreendeu o tamanho de tudo aquilo, Ricardo se quebrou, se desabou chorando, pedindo perdão, pedindo compreensão. Ricardo não apenas pediu desculpas para sua mãe, também dedicou sua vida. Não apenas dedicou, também trabalhou com ferocidade, trabalhou com dedicação. Trabalhou porque sabia que era forma de honrar seu pai, Humberto. Ricardo aprendeu direito, aprendeu leis de proteção, aprendeu para tornar-se advogado de direitos do idoso, tornar-se alguém que protegesse, tornar-se defensor daqueles que não podiam se defender. Fernando também fez transformação, também deixou sua carreira, também abraçou novo propósito, também compreendeu que dinheiro não era importante, que propósito era importante, que fazer diferença era importante. Paulo, que havia sido mais resistente, Paulo, que havia levado mais tempo para compreender também, eventualmente compreendeu, também foi à prisão, também foi transformado, também abraçou missão, também trabalhou pela fundação. Juliana e Rodrigo, que haviam sido mais distantes, que haviam ignorado completamente, também foram convencidos, também foram provocados, também foram transformados. Não tão rapidamente, não tão completamente, mas mesmo, eles tiveram que reconhecer que haviam errado, que haviam contribuído para a morte, que precisavam fazer algo. 5 filhos de Humberto, 5 filhos que haviam começado com ganância, com egoísmo, com desprezo pela vida dos pais, todos 5 se transformaram, se reverteram, se tornaram defensores, se tornaram ativistas, se tornaram homens e mulheres melhores. Eu não teria predito que seria possível, não teria acreditado que transformação seria tão completa, não teria confiado que redenção era possível. Mas aprendi com a história de minha avó,
Com a história de Beatriz, aprendi que nunca é tarde demais para mudar, que nunca é tarde demais para compreender, que nunca é tarde demais para fazer melhor. A Fundação, após 10 anos, estava presente em 15 estados brasileiros. Estava ajudando centenas de idosos, estava denunciando centenas de asilos, estava salvando vidas, estava mudando legislação, estava criando impacto real, mensurável, tangível. Maria, aos 93 anos, ainda estava ativa. Ainda estava trabalhando, ainda estava viajando, ainda estava visitando asilos, ainda estava entrevistando famílias, ainda estava documentando casos, ainda estava fazendo diferença. Maria, que havia desejado morrer. Maria, que havia perdido razão de viver, havia transformado seu sofrimento, havia canalizado sua dor, havia tornado sua vida em missão. Um dia, durante uma inspeção, durante uma visita a um asilo em Minas Gerais, durante quando Maria estava investigando, descobrimos que havia um idoso que havia sido abandonado, um idoso que estava sendo negligenciado, um idoso que precisava de ajuda urgente. Era um homem de 82 anos, era um homem que havia sido deixado em asilo, era um homem que estava sozinho, era um homem cuja história era assustadoramente similar à de Humberto. Maria sentou ao lado daquele idoso, sentou no leito daquele homem, pegou sua mão. Aquela mão que estava frágil, que estava tremendo, pegou com compaixão, com amor, com aquela qualidade que Maria havia desenvolvido ao longo de seus anos de sofrimento. Maria disse para aquele idoso, disse com voz suave, disse com amor: você não está sozinho, você não será abandonado, você será protegido, você importa, sua vida importa, seu sofrimento importa. Eu estou aqui, nós estamos aqui, você será salvo. Aquele idoso chorou, chorou como criança, chorou, porque alguém finalmente o viu, chorou, porque alguém finalmente se importou, chorou, porque havia ainda compaixão no mundo. Maria e eu organizamos resgate. Conseguimos que aquele homem fosse colocado em instituição adequada, conseguimos que recebesse tratamento, recebesse cuidado, recebesse amor. Aquele homem se recuperou lentamente, mas se recuperou, começou a viver novamente, começou a ter esperança, começou a entender que ainda havia razão para viver. Quando aquele homem perguntou para Maria, perguntou por que ela estava fazendo tudo aquilo, perguntou qual era seu interesse. Maria respondeu com simplicidade: porque seu avô de alguém fez o mesmo por mim. Porque há cadeia de compaixão, a cadeia de amor, a cadeia de pessoas que se importam. Você está sendo salvo para que algum dia você possa salvar outro. Isto é como o mundo muda. Isto é como o mundo melhora. Pessoa por pessoa, dia por dia, gesto por gesto. Deixe seu comentário aqui dizendo herança. Deixe dizendo que essa história de redenção tocou seu coração. Deixe dizendo que vai fazer diferença na vida de alguém. Deixe dizendo que vai ser cadeia de compaixão. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando, porque essa história precisa ser conhecida. Porque o mundo precisa saber que morte não é final, que legado continua, que compaixão é contagiosa. Porque a história de Humberto e Maria é mais que história de abandono, é história de transformação, é história de como uma morte pode despertar consciência, é história de como um neto pode honrar seu avô, é história de como uma família inteira pode se redimir. Prepare-se, porque o próximo bloco é final, é conclusão, é epílogo. É onde Maria envelhecida contempla tudo o que aconteceu. É onde Mateus olha para trás e compreende o significado completo. É onde todo mundo aprende a lição final. Maria chegou aos 97 anos. Chegou com saúde frágil, com corpo envelhecido, com energia cada vez menor, com tempo cada vez mais precioso. Mas Maria continuava. Maria continuava viajando, continuava visitando asilos, continuava documentando casos, continuava sendo voz, continuava sendo força.
Eu sentava com Maria todas as noites, sentava e escutava, sentava e absorvia seus ensinamentos. Sentava e compreendi que minha avó era sábia, era guerreira, era mulher que havia transformado dor em propósito. Uma noite em particular, uma noite, quando era tarde, quando as luzes de São Paulo já estavam apagadas, quando o mundo estava dormindo, Maria me chamou para conversar, para contar-me algo importante, para deixar mensagem. Maria disse: Mateus, eu estou cansada, meu corpo está cansado, meu coração está cansado, mas minha alma está em paz. Você sabe por quê? Porque sua história, a história de Humberto, a história de Maria, não terminou quando Humberto morreu. A história continua. A história vive através de tudo que fizemos. Vive através de cada asilo que fechamos. Vive através de cada lei que criamos. Vive através de cada idoso que salvamos. Vive através de você, Mateus. Eu abraçava minha avó, abraçava aquela mulher que havia me ensinado, que abraçava aquela mulher que havia me inspirado. Chorava, porque compreendia que era despedida, compreendia que Maria estava se preparando, compreendia que o tempo de Maria estava terminando. Maria continuou com voz fraca, mas clara. Seu avô Humberto está esperando por mim, está lá nos céus esperando para me abraçar novamente. Quando eu morrer, quando eu for estar com ele, quando eu deixar esse mundo, eu quero que você saiba que estou em paz. Eu quero que você continue a fundação. Quero que você continue a proteger idosos. Quero que você continue a história. Quero que você transforme minha morte como transformou a de Humberto. Eu prometi que continuaria a missão, que continuaria a lutar, que continuaria a fazer diferença. Maria sorriu, aquele sorriso fraco, aquele sorriso de quem está em paz, aquele sorriso de quem percebe que vida teve sentido. Maria pediu para descansar, pediu para dormir, pediu para estar bem. 3 semanas depois, 3 semanas após aquela conversa, após aquela despedida, após aquela promessa, Maria faleceu. Faleceu no sono. Faleceu pacificamente. Faleceu aos 97 anos. Faleceu sabendo que havia vivido vida com propósito. Quando Maria morreu, quando recebi a notícia, quando compreendi que havia perdido minha avó, chorei aquele choro profundo, aquele choro de quem perdeu pessoa importante, aquele choro de quem compreendeu que era agora responsabilidade dele continuar. Mas não era apenas choro, era também gratidão, era também paz, era também compreensão de que Maria havia vivido plenamente, havia amado plenamente, havia feito diferença real, tangível, mensurável. O funeral de Maria foi grande porque Maria era conhecida, porque Maria era amada, porque Maria era símbolo de justiça. Centenas de pessoas que haviam sido salvas, centenas de pessoas que haviam sido ajudadas, centenas de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas, porque Maria havia agido, porque Maria havia se importado, porque Maria havia transformado seu sofrimento em força. Na cerimônia do funeral, pessoas compartilharam histórias, compartilharam como Maria havia salvo suas vidas, compartilharam como Maria havia inspirado, compartilharam como Maria havia feito diferença. Uma mulher se levantou, uma mulher que Maria havia salvo de asilo negligente, se levantou e disse: Maria me salvou. Eu estava morrendo, estava sofrendo, estava abandonada. Maria chegou, Maria se importou, Maria me resgatou. Você salva minha vida. Você me deu razão para viver. Você me mostrou que ainda havia compaixão no mundo. Eu serei eternamente grata. Sua memória viverá comigo por sempre. Ricardo se levantou. Ricardo que havia passado tempo na prisão, Ricardo que havia sido reabilitado, Ricardo que havia se transformado, se levantou e disse: Minha mãe Maria perdoou meu pai. Minha mãe Maria perdoou seu próprio filho que havia abandonado seu marido. Minha mãe Maria viveu 85 anos com Humberto e outros 30 anos servindo a outras pessoas.
Minha mãe Maria é exemplo mais poderoso de compaixão que conheço. Minha mãe Maria me ensinou que perdão é poder. Minha mãe Maria me salvou. Eu se levantei naquele funeral, levantei com voz que tremia, levantei porque precisava falar, porque precisava honrar, porque precisava transformar aquele momento em aprendizagem. Eu disse: minha avó Maria chegou ao mundo em um lugar pobre. Minha avó Maria trabalhou a vida toda. Minha avó Maria criou uma vida com meu avô Humberto. Minha avó Maria criou 5 filhos. Minha avó Maria sofreu abandono. Minha avó Maria perdeu seu companheiro de 67 anos. Minha avó Maria poderia ter desistido. Minha avó Maria poderia ter se matado. Minha avó Maria poderia ter odiado. Mas minha avó Maria fez algo diferente. Minha avó Maria transformou seu sofrimento. Minha avó Maria canalizou sua dor. Minha avó Maria se tornou guerreira. Minha avó Maria salvou vidas. Minha avó Maria criou legislação. Minha avó Maria criou mudança. Minha avó Maria provou que uma pessoa pode fazer diferença. Minha avó Maria provou que compaixão é contagiosa. Minha avó Maria provou que justiça existe. Minha avó Maria vive em cada asilo que fechamos, vive em cada lei que criamos, vive em cada idoso que salvamos, vive em cada pessoa que ela inspirou, vive em mim. Após a morte de Maria, após o funeral, após a cerimônia, após compreender que a responsabilidade era minha, agora assumi completamente a liderança da fundação. Assumi com determinação, com dedicação, com promessa que havia feito para minha avó. A Fundação Humberto Proteção, que havia começado com 20 pessoas, havia crescido exponencialmente, havia crescido para a organização, que estava presente em 20 estados, havia crescido para a organização, que havia ajudado milhares de idosos, havia crescido para a organização, que havia mudado legislação em nível nacional. Visitei asilos, visitei centenas de asilos, visitei com equipe, visitei com câmeras, visitei com propósito, visitei para investigar, visitei para denunciar, visitei para proteger. Encontrei histórias de heroísmo, encontrei histórias de famílias que lutavam, encontrei histórias de idosos que resistiam, encontrei histórias de compaixão em lugares onde deveria haver apenas negligência, encontrei histórias de morte. Encontrei histórias de negligência, encontrei histórias de abuso, encontrei histórias que precisavam ser contadas, que precisavam ser denunciadas, que precisavam provocar mudança. Cada história que documentava cada caso que investigava, cada vida que salvava, eu pensava em meu avô Humberto, pensava em minha avó Maria, pensava em como suas vidas, suas mortes, suas histórias estavam salvando outras pessoas. Uma noite, quando estava revisando documentação, quando estava compilando relatórios, uma noite quando estava quase adormecendo, recebi uma chamada de uma família, recebi uma chamada de alguém que estava desesperado. Era um homem. Ele era neto, assim como eu era, alguém que havia descoberto que seu avô havia sido negligenciado, que seu avô estava em asilo, que seu avô estava sofrendo. Aquele homem estava chorando, estava desesperado, estava em estado de pânico, porque compreendia que sua avó estava em perigo, assim como havia compreendido que meu avô estava em perigo. Eu escutei aquele homem, escutei sua história, escutei seu desespero, escutei sua dor. Eu ofereci ajuda, ofereci que iríamos investigar, ofereci que sua avó seria salva, ofereci esperança. E assim continuou. Assim a história continuou. Assim a cadeia de compaixão continuou. Um neto que havia salvado seu avô, ajudando agora outro neto que estava tentando salvar seu avô. Isto era legado de Humberto, isto era legado de Maria, isto era como o mundo melhorava. Anos passaram anos após a morte de Maria,
Anos após, assumi liderança completa há anos, durante os quais continuei trabalhando, durante os quais a fundação continuou crescendo, durante os quais milhares de vidas foram transformadas. Eu cumpri minha promessa para minha avó, que estava escutando em céu. Cumpri minha promessa que havia feito naquela noite que Maria me revelou que estava se preparando para partir. Atualmente, a Fundação Humberto Proteção está presente em todos os estados brasileiros. Está ajudando centenas de milhares de idosos, está conectada com organizações internacionais, está mudando práticas, está salvando vidas dia após dia. Mas o trabalho continua. O trabalho nunca termina porque ainda há negligência, há ainda asilos fraudulentos, há ainda famílias que abandonam, há ainda idosos que sofrem. Minha missão, minha vida, minha razão de ser agora é honrar memória de Humberto, honrar memória de Maria, continuar seu trabalho, continuar sua luta, continuar sua missão. Sempre que sinto cansaço, sempre que sinto desespero, sempre que sinto que não posso mais, eu me lembro de Humberto, me lembro de Maria, me lembro de que eles passaram por muito mais, me lembro de que seus sofrimentos salvam vidas todos os dias. Deixe seu comentário aqui, deixe dizendo se essa história epílogo tocou você, deixe dizendo se você compreendeu o significado, deixe dizendo se você está comprometido com proteger seus pais, com estar presente, com fazer diferença. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe compartilhando, porque essa história, a história de Humberto e Maria, a história de uma família, a história de redenção, a história de como morte pode despertar consciência, precisa ser conhecida, precisa ser compartilhada, precisa mudar vidas. Esta é a história de Humberto e Maria. Esta é a história de abandono em asilo. Esta é a história de negligência, de abuso, de injustiça. Mas também é história de redenção, de transformação, de como uma morte pode mudar o mundo inteiro. Esta é a história que prova que justiça existe, que Deus existe, que compaixão existe. Esta é a história que prova que uma pessoa pode fazer diferença, que uma pessoa pode mudar o mundo, que uma pessoa pode ser herói. Humberto e Maria agora estão juntos, estão em céu, agora estão descansando, estão em paz, sabendo que sua história salvou vidas, sabendo que seu sofrimento teve propósito, sabendo que seu legado vai durar para sempre. Que Humberto descanse em paz, que Maria descanse em paz, que seus filhos vivam em redenção, que seus netos continuem sua obra. Que o mundo aprenda a lição que a história de Humberto e Maria mude vidas, que mude o mundo. Esta é a história que o mundo precisa ouvir. Esta é a história que pode salvar sua família. Esta é a história que pode mudar seu coração. Esta é a história que prova que amor sempre vence, que compaixão sempre triunfa, que justiça sempre chega. Finalizamos aqui. A história de Humberto e Maria chegou ao fim, mas o legado continua nas vidas que toca, continua nas leis que muda, continua nas famílias que salva, continua no mundo que transforma. Obrigado por ter escutado, obrigado por ter chorado, obrigado por ter sentido, obrigado por estar aqui nesta jornada comigo. Seu cuidado, seu amor, sua compaixão importa, você importa, sua vida importa. Até o próximo episódio, até a próxima história. Que você continue acreditando que o bem vence, que a justiça existe, que o amor é mais poderoso que qualquer coisa neste mundo. Que Humberto e Maria estejam em paz.